Opa pessoal, sejam bem-vindos ao DiscoCast, o seu podcast criado a partir de conversas e discussões aqui no Discord. Eu sou o cara do podcast e dormir de menos pode te matar, cara. Tomem cuidado. Esse é o DiscoCast, eu sou o Leif e eu não sou um jovem solitário no Discord. Esse é o DiscoCast, eu sou o Nordestino de Ouro e não seja um boomer. Opa pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso queridíssimo DiscoCast, seu podcast criado a partir de conversas e discussões aqui no Discord. Eu sou o cara do podcast, seu apresentador não favorito. Por quê? Porque tem gente muito melhor do que eu. Estamos aqui com o nosso primeiríssimo episódio da segunda temporada do DiscoCast. Apresentem-se, galera. Na ordem alfabética, por favor, para não dar confusão como das últimas vezes. Eu não sei qual meu... Eu não conheço a ordem alfabética. Eu não conheço a ordem alfabética. Eu não conheço. Eu seria o Leif, primeiro, então. Sou eu. O que eu falo? Eu sou o Leif. É isso, cara, não tem... Adoro, mano. Puta que pariu. Não, tipo assim, algumas coisas não mudam. Tipo assim, eu já faz quase uns 3 meses que eu não consegui gravar o DiscoCast e esse tipo de coisa nunca muda. A desorganização pros convidados se apresentarem. É incrível. Não, velho, olha o jeito que você quer apresentar. Comecem por ordem alfabética. E daí você quer Quem começar, são velho. vocês? Velho, quem são vocês? Como, onde vieram? Quem te pariu? Né? Mano, eu sei que eu já falei isso pra vocês, mas o pessoal que tá ouvindo o podcast ainda não ouviu. Mas sim, me chamaram de boomer 2 vezes. É assim, o que é um boomer, cara? Assim, tipo, É a pessoa que nasceu antes de ser lá das contas. Não, foi. Boomer basicamente é uma das linhas cronológicas, não, né? São pessoas que nasceram antes dos anos 60, depois do boom da Segunda Guerra Mundial. Depois das pessoas que nasceram na Segunda Guerra Mundial. geração X, no caso, ou Y, não lembro especificamente agora. Não, geração X. É que boomer é que a expressão boomer veio de baby boomer. E baby boomer veio de explosão de bebês, que era a época que todo mundo começou a se reproduzir em casa. E eu só acabei de dar uma leve explicação mais a fundo. Só isso. Mas é o que ele falou, geração X e Y é depois. Tá, mas a grande questão... E o Doomer? De onde vem o Doomer? O Doomer basicamente foi uma evolução do Boomer, por causa que as pessoas começaram a criar dentro dos servidores de Reddit várias imagens representando como seria o Doomer, que seria um velho de mais ou menos 60 anos, com uma garrafa de Monster, um óculos escuro, querendo se bancar de jovem. Tá, mas por que o Doomer tem Uma importância um pouco maior, porque o Doomer Não. ele surgiu... O que eu queria dizer é por que o Doomer tem uma imagem deprimida, sabe? O Doomer representa as pessoas deprimidas atualmente, a sensação dessas pessoas, principalmente pessoas que ficam no Discord, né? Na minha concepção, o Doomer é o oposto da pessoa que fica no Discord. O Doomer é aquele cara que vai trabalhar às 5 da manhã de trem, pega o trem lotado, sente cheiro de sovaco dos outros, é uma merda. Ele não senta, ele sabe que a vida dele não faz sentido nenhum. Ele vai trabalhar, bater cartão, ficar 8 horas escutando merda do chefe, depois vai voltar, assistir, sei lá, Datena na TV e dormir. Não, esse é o Doomer brasileiro, cara, especificamente. Não, é que o Doomer é mais de pessoas jovens, né? O Doomer é mais de 20 anos, esse pessoal. Tá, mas por que a evolução do que seria, tipo, um cara mais velho, no caso, o Doomer... Não foi uma evolução, foi as pessoas que estavam zoando os boomers e eles perceberam que também essa nova geração aí de 20, 25 anos também tem muitos problemas e por isso que eles criaram o Doomer, que é uma pessoa muito triste, que, vamos falar a verdade, é um problema muito sério da nossa geração atualmente. Pessoas Ok, que mas assim, o Doomer, tipo assim, ele foi criado em que ano, cara? Quando foi que começou essa preocupação com geração, tipo, Doomer, Boomer, Baby provavelmente em Boomer? 2017, 2018, eu acredito, o Doomer.
Falando nisso, galerinha aí que está acompanhando o nosso queridíssimo DiscoCast, fiquem sabendo que nós estamos com uma parceria com o canal LBS, link na descrição, dá uma passada lá que tá bem da hora. Assim, vocês acham que os adolescentes de hoje em dia, eu sei que não tem nem ninguém aqui da geração antiga, mas assim, vocês acham que, tipo assim, vamos tentar comparar nós hoje, tipo, adolescentes atuais, geração Coca-Cola, e tentar, tipo, pegar os malucos da geração passada. Vocês acham que, tipo, a gente tá realmente pior do que esses caras? Porque assim, eu vou parar pra pensar, velho, tipo assim, ok, a gente tá pior por um lado, porque a gente tem como ídola, e representante das meninas, Letícia Chiraquim, que é uma puta influência horrível. E a gente tem, por outro lado, os caras que, tipo, estão fazendo podcast pra todo lado. E, tipo assim, em nível de entretenimento, eu acho que a gente evoluiu um pouco mais por conta da criação da internet e tal. Mas, assim, em nível de mentalidade, velho, aparentemente, a gente tá muito ferrado, velho. A gente tem retardos, não é possível. Vai ver por conta daquela coisa, tipo, da. Como é que eu vou dizer? Que não sei se vocês já perceberam, mas a gente tá tentando cada vez mais atrasar a fase adulta, sabe? Tipo, ah, não, o maluco tem 18 anos, ele não é um adulto, ele é um jovem, tá ligado? Antigamente não, você tinha 17 anos, você já tava no final da adolescência, 18 anos você já era um adulto, Já tá tava tendo ligado? que trabalhar. O conceito de jovem surgiu nos anos 60. Antes disso não existia jovem, era criança, adulto. Então, tipo, e hoje em dia, velho, você vê assim, tipo, ah, o maluco tem 25 anos, não faz nada da vida, ah, é normal, ele ainda é um jovem. E, tipo, a gente tá tentando cada vez mais adiar a fase adulta, como se a fase adulta fosse algo ruim. Então, tipo, o que vocês acham desse bagulho? É que cada vez mais também a gente está tendo cada vez mais peso familiar em cima das nossas ações, sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai se tornar, com o que a gente vai trabalhar, que faculdade a gente vai ter que prestar. Então, cada vez tem mais esse peso da família, da sociedade, dos amigos em cima da gente. Então, quanto mais a gente tem se distanciar dessa ideia de, ah, agora eu sou um adulto, parece que você ainda tem uma certa liberdade do que você pode fazer. Você pode estar trabalhando, mas você ainda não é adulto, você pode virar alguma coisa no futuro. Então, talvez essa Cara, ideia. assim, você disse que distanciar a fase adulta, tipo, te permite ter um pouco mais de liberdade, mas em que sentido? Porque, teoricamente, você só é livre quando você é um adulto, porque a gente passa a adolescência inteira dizendo, ah, eu quero meus 18 anos para ser livre e sair de casa, por exemplo. Ah, eu quero ter 18 anos para ter a minha carteira de motorista. Aí você chega aos 18 anos e você descobre que a realidade é triste, que uma carteira de motorista custa 2.000 conto e que um carro ainda é mais caro. Sim, exatamente. Então você quer se distanciar disso. Então você fala, não, eu tenho 25 anos, mas eu ainda sou um adolescente. Porque você não quer esse peso em cima de você. Eu acredito isso. Eu acredito que cada vez mais as pessoas mais dessa geração estão querendo isso. Agora, uma pergunta assim, que, tipo, eu acho que seria melhor ainda o porquê a gente faz isso seria, será que essa é a melhor saída? Se você ficar fugindo do problema, o problema só tende a aumentar. Tipo, isso foi uma parada que eu aprendi jogando Tetris. Tipo assim, você fica fugindo daquele buraquinho ali, velho. Você fica aqui, ah, vou jogar aqui, porque aquele buraquinho ali, tipo, a tendência é o negócio aumentar e virar uma parada incontrolável. E, tipo assim, se a gente continuar, tipo, empurrando a fase adulta, e, tipo, ah, eu sou jovem, ah, não tem problema, não vou colocar dinheiro de lado, vou ficar empurrando meu salário em balada e tal. Não nada contra quem vai embalado. Eu tenho um problema com um maluco que, tipo, gasta o salário inteiro e não faz nenhum planejamento financeiro, que, como é que eu posso dizer, não deixa dinheiro de lado, tipo, não prevê nenhuma perda, porque, tipo assim, ainda mais hoje em dia, na situação que o mundo está, eu ia dizer que o Brasil tá assim, mas não, na verdade, desemprego tá no mundo quase inteiro. E, tipo, tá difícil o maluco encontrar um emprego, tá fácil pra você ser demitido. Então, tipo, tem uns malucos aí, uns jovens que, tipo, ah, beleza, vou torrar o meu dinheiro, porque eu tenho emprego, mês que vem eu vou ganhar a mesma coisa. Mas, tipo, o pessoal não pensa em, tipo, ah, mês que vem eu posso perder o meu emprego, não vou fazer uma reserva aqui. Ah, fui na balada semana passada, essa semana não vou ficar aqui e economizar meu dinheiro para fazer tal coisa. Ah, vou pegar meu dinheiro e colocar de lado para dar uma entrada no apartamento, sabe? Para sair da casa dos pais. Mesmo que o mercado imobiliário hoje em dia esteja caro para um caramba, o que é verdade, tá complicado, porque é muito mais fácil
muito mais lucro para uma imobiliária ficar alugando, tipo, porque vai ficar a vida inteira o nego pagando e fornecendo dinheiro para imobiliária, do que simplesmente pegar e vender para receber o dinheiro e acabou. Mas, tipo, velho, será que, tipo, você não. Se você aceitar, tipo, ah, beleza, virei adulto, vou fazer tal coisa. Tipo, será que não é a melhor saída em vez de ficar empurrando? Eu quero dizer. Na minha opinião, são vários fatores que causam isso. Por exemplo, primeiro, essa questão do jovem. Ela foi surgindo lá nos anos 60 porque, pô, cada vez mais a gente tinha a questão da cultura na sociedade, principalmente lá nos Estados Unidos, tá ligado? Beatles, essas coisas. Isso incentivava uma galera que, por exemplo, já não era mais criança, também já não tava na fase adulta, sabe? Eram pessoas que estavam no meio termo. Aí foi criado esse termo jovem, adolescente. Mas também esse conceito também só surgiu porque, se você for parar pra pensar, antes dessa época, o que que tinha? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, antes Exatamente. disso ainda. Pessoas passavam fome gigantesca, então ou você era uma criança ou você era um adulto, porque não tinha... Muitas pessoas estavam começando, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas que eram adolescentes foram mandadas pro exército, então elas simplesmente perderam toda essa ideia. Não, agora eu sou um adulto, eu vi a guerra, então eles perderam Ah, todo esse e o conceito. Peaky Blinders, tipo, a série Peaky Blinders mostra bastante isso do... Ah, velho, deixa ele é Peaky só uma Blinders é ainda mais criança, sabe? antigo, né? 1900 e Sim, mas pouco. é após a Primeira Guerra Mundial. E, tipo, eu lembro que tem uma cena que o Arthur e o Thomas estão falando, aí eles falaram, ah, as crianças dessa geração são diferentes. Aí o Thomas falou assim, tipo, cara, então, elas são diferentes, elas não são diferentes, elas simplesmente continuam sendo crianças, elas não viveram a guerra, sabe? Sim, exato. Mas, por exemplo, essa questão aí cultural. Chegou um momento em que a gente tinha é, uma fase da vida em que você não era nem adulto, você não estava preparado ainda para trabalhar, para ter todas as responsabilidades de um adulto, sabe? Então o pessoal começou a considerar isso adolescente, jovem. Aí eu acho que Isso conforme a normalmente nos cultura países foi se evoluídos. desenvolvendo, sim, mas aqui aos Países poucos foi evoluídos, sendo sim. aderido em outros países. Aí, conforme a cultura também foi se desenvolvendo, ficando cada vez mais. A questão, o conceito jovem foi ficando cada vez mais comum. E com a chegada da internet também, se você tem parâmetros, a pessoa tem uma certa obrigação. Mas geralmente, esses casos de que a pessoa tem que trabalhar, tem que começar uma vida, nesse caso é mais raro você ver alguém, por exemplo, um adolescente que estenda isso por muito tempo. Como ele vai trabalhar cedo, então ele já entra na fase adulta e acaba amadurecendo mais rápido. Que acontece mais principalmente em periferia. Mas com a chegada da internet, a gente começou a ter parâmetro. Então dá para você comparar a sua vida com a de outras pessoas. Então, por exemplo, se você vê que tal pessoa, quando chega numa determinada fase da vida, ela tem a opção de escolher uma faculdade, de ter tempo para pensar no que ela vai fazer, você começa a perceber que isso é possível, que dá para fazer isso, que você não precisa, já com 18 anos, ter todas as responsabilidades de um adulto. Aí eu acredito que isso levou as pessoas a ficarem mais, como eu posso dizer, Relaxadas? sim, não de maneira pejorativa, mas Não eles relaxada começaram. no mau sentido, mas Sim. relaxada no sentido de, tipo, não ficar com essa noia na cabeça de, ah, preciso de um trabalho, preciso de um carreira, motorista e tal. Exatamente, porque conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo mais opções do que fazer. A gente pode escolher, por exemplo, ou eu vou estudar aqui mais um tempo, eu não preciso trabalhar em alguma coisa agora. Tem novas profissões surgindo que não necessariamente eu preciso fazer uma faculdade para exercer aquela profissão. Então, isso foi gerando a geração que a gente tem hoje. Então, por exemplo, hoje a gente olha alguém de 25 anos e essa pessoa ainda não é um adulto porque ela não tem as características que um adulto normalmente teria, que as pessoas consideram adulto normalmente teria. Ela não é casada, ela não tem filhos, ela não tem um trabalho fixo. Então, essa pessoa teoricamente não amadureceu ainda por completo, porque ela teria mais tempo para fazer isso. Então, eu acredito que é daí que surgiu esse fenômeno de, por exemplo, uma pessoa de 18 anos, ela não se sentir pressionada a começar no mercado de trabalho ou a se engajar em um relacionamento muito sério, porque ela tem mais opções na vida
ela tem mais parâmetros para comparar outras vidas de outras pessoas e a sociedade no geral, atualmente, como a gente vive num período mais de boa, eu diria, tipo, não tem guerra, não tem nenhum problema sério, a sociedade ela aceita isso porque ela sabe que não vai vir Depende da nenhum situação, problema. da situação geográfica em que estamos, cara. Porque, por exemplo, na Síria a Exatamente. parada é um pouco diferente. Não, mas na Síria não existe esse fenômeno de Não, mas adolescente da mas extensão da adolescência. Não sei, cara. Nunca entrevistei um cara da Síria. Adoraria. Ah, Mas mas é algo diferente. Antigamente, pelo menos antigamente, o que que era? Era guerra mundial, sabe? Era um exatamente. conflito muito mais global. Tá, Ou mas europeu. a guerra mundial, tipo, não afetou. Não vou dizer que não afetou, mas não afetou tanto assim o Brasil quanto, por exemplo, o pessoal lá na Europa. Não, afetou até que bastante o Brasil, porque o Brasil ele pegou, vamos dizer, na época Não, João Goulart. eu não disse que não afetou. Eu digo que, tipo, afetou, mas não tanto quanto lá na Europa. Porque na Europa o bagulho foi tenso. Ó, você não veio honesto, você não veio honesto. Se afetou os Estados Unidos, as coisas, afetou o mundo inteiro também. Exatamente. Mas então, por exemplo, eu acredito que na Síria não tem esse problema porque eles estão enfrentando outras coisas, sabe? Então você não vai ter um pessoal lá que passa o dia inteiro no computador ou que não consegue tomar uma decisão na vida porque eles estão pressionados. Eu acredito que parte do que acontece hoje em dia é por conta disso. A gente não tem mais a pressão de tomar uma decisão muito cedo. Então tem Mas mais depende, né, também. Muitas pessoas aqui sofrem muita pressão, como eu já tinha falado, dos pais. Você tem que fazer alguma coisa, sabe, Sim. da sua E vida. muitas vezes essas pessoas sofrem pressão delas mesmas, cara. Tipo, ficar se comparando com outras pessoas. A gente pode colocar no parâmetro brasileiro, não é tanto assim, mas pega no parâmetro japonês. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem passar numa faculdade pública no Japão e se mata. Porque no Japão só tem uma vez, você só pode fazer uma vez, senão você vai exatamente. se ferra mesmo. Sério? Exato. Sério, no Japão você não pode tentar outra vez. Você tem um esquema lá que você. É tipo um vestibular aqui no Brasil, que ele te avalia de acordo com todo o seu período escolar. Aí você faz lá a avaliação, o teste, e se você for reprovado, você não pode mais fazer. Então você só tem a opção de, sei lá, trabalhar em fábrica. Em fábrica, desculpa. Aí você meio que vira vergonha da família, sabe? Então a pressão no Japão pra você passar em uma prova é imensa. Por isso que tem essa questão de que a cultura deles, todo mundo estuda pra caramba. Porque você só tem uma chance de E a passar. própria pressão dos pais também. Exatamente, quando você não passa, você vira uma vergonha. Então o que te resta? Te resta você ficar no seu quarto consumindo conteúdo escapista, porque na vida você não vai ser respeitado pelas outras pessoas. Através desses casos que criam esses grupos suicidas. Tem pessoas que entram nesse negócio e vão se suicidar numa floresta em conjunto. Sim, exatamente. Pô, eu acho que quanto mais escolhas você tem, quanto mais dúvida você tiver, mais difícil vai ser de você evoluir de fato na vida. Porque, por exemplo, uma chave, por exemplo, quando ela não tem forma, ela pode ser qualquer chave, ela pode abrir qualquer porta. E uma chave única, ela tem uma função que é abrir uma porta só, ela serve para alguma coisa. A chave sem forma, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não tem função. Eu acho que a gente, por muito tempo, fica nas chaves sem forma. A gente não tem função e isso acaba deixando as pessoas depressivas. Mas você acha que isso não pode acabar sendo perigoso, justamente? Tipo, a chave sem forma? Porque você acaba tendo tanta escolha que no final das contas você não consegue escolher nada. E o Exatamente. tempo continua passando enquanto você demora pra escolher. E conforme a Exatamente. gente tá nessa tendência a ficar cada vez mais tranquilo na cabeça, como você disse, a gente acaba deixando pra depois, pra depois, pra depois, pra depois, até chegar um momento em que a gente percebe que a gente tem 30, 40 anos e a gente ainda não fez nada assim na vida. Tipo, a gente... Hoje em dia, eu acho meu pai, tipo, um exemplo de pessoa correta, assim, sabe? Que, tipo, tenta fazer as coisas corretamente. Porque ele... Mesmo quando, assim, quando ele tá errado, ele até consegue entender e admite. Mas, tipo, tem certas coisas que você entende uma lógica, assim, que fala, se tivesse... Tá, em geral. Ele falava, filho, ó, faz agora. Tipo, uma vez ele falou, você vai mandar mensagem lá pra secretária lá da terapia, ver se tá tudo certo. Eu falei, já mando. Daí meu pai falou, o que já? Tipo, ele queria que eu mandasse agora, tipo, porque se a gente sempre deixar as coisas pra trás, é que nem vocês falaram antes, jogando Tetris, mas tipo, ele
depois daquele desse dia, tipo, eu realmente comecei a... Ainda continuei esse com o meu jajá, mas, tipo, eu fazer o jajá o mais rápido possível. Eu sempre esqueço muitas coisas. Meu pai também tinha essa parada de tipo, ah, velho, faz agora, faz agora, faz agora. E eu, quando eu era mais novo, eu nunca entendia, cara. E, tipo, depois de um certo tempo, assim, tipo, amadurecendo e tal, eu comecei a entender o porquê que ele queria que eu fizesse a coisa no momento. Porque, de uma, você corre o risco de esquecer se você não fizer. E de duas, se o negócio leva menos de 5 minutos, você vai ter uma recompensa quase que imediata, não sei, tá ligado? Essas paradas de dopamina que você recebe quando você faz alguma coisa, Putz, você velho, termina uma putz, tarefa. putz, putz. Nossa, você tá ali jogando o dia inteiro, você vai dormir, você fala, não fiz nada hoje. Pô, pelo menos se você para de jogar, você fala assim, pô, eu tive a coragem de parar de jogar pra fazer tal coisa que pegou 5 minutos. E essa coisa que pega 5 minutos, você fala, pô, já fiz isso aqui, vou aproveitar que eu tô aqui na cozinha e vou, sei lá, lavar a louça. E depois de lavar a louça, você fala, tá bem sujo isso aqui, sabe? Tipo, e vai te levando a outras coisas, quando você vai dormir de noite, você fala, caramba, eu fiz coisa pra caramba hoje, não fiquei só no Discord gravando podcast. Isso foi muito específico. Isso foi muito específico. Inclusive, vocês sabiam que, tipo, eu esqueci o nome das áreas específicas do cérebro, mas, tipo, o Córtex cerebelo em frontal. si, ele... Não, mas, tipo, o cerebelo, ele... Como é que fala? Assim, primeiro tudo, se você tem uma área lá que eu esqueci o nome, que supondo a área, você ouviu uma coisa, você aprendeu tal coisa na aula, por exemplo. Você esquece ela daqui a um bom tempo, daqui a um tempinho, tipo, daqui a alguns segundos, ou do tipo. Mas por quê? Porque é o seguinte, você tem que sempre estar com a memória fresca para depois, como é que fala? Petrificar ela, digamos assim. Porque o cerebelo, Sim. o papel dele... Porque, por exemplo, quando você dorme, o seu cérebro, ele meio que também pega as informações que estavam nesse, entre aspas, rascunho e transforma Sim. em pedra. E, tipo, assim que você realmente aprende as coisas. Você tem Sei a como é. noção, faz Sim, lá sim. depois. Tipo, grande parte das coisas que você faz, que você aprende no dia, você só memoriza por causa do teu sono, cara. E o sono tem uma importância incrível, velho, na tua vida. Eu tava fazendo uma pesquisa recentemente, porque na verdade eu tava querendo gravar o primeiro episódio da temporada falando sobre o sono, mas infelizmente não foi possível porque os caras com que eu tava querendo gravar meio que se mudaram, enfim, rolou uma treta. Mas assim, se você. Vocês sabem que é possível de você morrer por falta de sono crônica? Porque Nossa. o sono meio que, tipo, isso aí todo mundo sabe. Tipo, quando você se repousa, você recupera os danos que você teve no dia. Tipo, se você faz atividade física, você meio que regenera quando você dorme. Pra um termo assim, bem. Não posso dizer. Pra simplificar o bagulho, você meio que tá se regenerando quando você dorme. E onde eu quero chegar é que, tipo, como você se regenera quando você está dormindo, o sono meio que te evita de ter obesidade mórbida, você ter, tipo, te ajuda a regular a glicemia, essas coisas. E se, tipo, no seu sono você regula a glicemia, se você tirar o teu sono, você tem mais risco de ter diabetes e você tem mais riscos de ter problemas cardíacos. Ou seja, se você tiver diabetes, você pode morrer. Se você tiver problemas cardíacos, você pode morrer. Então, você pode morrer por falta de sono indiretamente, cara. Não digo, tipo, você passar 2 semanas seguidas sem dormir, eu tô falando, tipo, se você dorme mal com frequência, cara, toma cuidado. Você pode Você morrer. pode vir na vida adulta até desenvolver uma apneia do sono. Aquela doença lá que é comum entre, principalmente homens adultos, que você tem dificuldade para dormir. Principalmente quem teve uma rotina de sono ruim durante a vida. Isso pode vir a te prejudicar bastante. Ou até mesmo a paralisia do sono é causada por isso. A paralisia do sono, eu consegui uma vez forçar uma paralisia do sonho e um sonho lúcido. E, tipo, pra todo esse tipo de coisa bizarra com o teu sono, é simples. Você desregula o teu relógio biológico durante uma semana e depois você tenta recuperar ele. Sempre vai te aparecer uns bagulho bizarro de paralisia do sono, um sonho em que você tá lúcido. Essas paradas loucas com sono. É sempre assim. Então, tipo, se você tem um sono fudido a tua vida inteira, quando você for tentar voltar a ter um sono normal, você tá. Então, mas sabe por quê? Como funciona esse negócio da paralisia do sono? É porque vamos dividir o nosso sono em dois extremos. Um lado você está acordado e o outro você está dormindo. E o outro Normalmente você tá no você sono fica. paradoxal. Mas vamos simplificar. Em um momento, durante seu sono, você fica subindo e descendo por essa linha. Normalmente ficando ali no meio, quando você entra no sono. Então você fica mais ou menos no meio, descendo para o mais baixo, mais profundo.
A Certo. paralisia do sono acontece quando você tem, por algum motivo, você é despertado desse fundo, lá do fundo. Então você sai do seu sono mais profundo e vai direto pro acordar. Isso aí a pessoa pode, como ele mesmo falou, né? Se você desregular todo o seu relógio biológico, não dormir direito, dormir em uma posição desconfortável, todo esse tipo de coisa, você pode causar uma paralisia do sono. Cara, eu nunca tive paralisia do sono, mas sempre quando eu, por exemplo, desregulo o meu horário e eu tento corrigir, ou quando eu durmo, por exemplo, eu fico a noite inteira sem dormir. Aí eu durmo, tiro uma soneca de 30 minutos. É quase certo que nessa soneca de 30 minutos eu vou ter um sonho lúcido, sabe? Quase que certo. Se eu não dormir e tirar uma sonequinha de 30 minutos, primeiro que esses 30 minutos vão parecer uma eternidade. Porque, por exemplo, em 30 Sim, minutos, isso quando você aconteceu dorme. muito comigo, velho. Sim, quando você dorme só 30 minutos, você não tem tempo de iniciar um novo ciclo de sono. Porque ele só dura em média 30 a 40 minutos. Então, por exemplo, vai parecer uma eternidade que você dormiu um sono inteiro, porque você vai ter terminado um ciclo. Até muita gente usa essa técnica que é o sono polifásico, que você dorme um pouquinho, aí pra não gerar um ciclo de sono novo, você acorda em 20, 30 minutos, você vai acordar revigorado. Que pelo menos um ciclo você terminou. Aí, nessas ocasiões, eu sempre tenho um sonho lúcido, sempre. É muito engraçado. Eu já vi essa técnica de sono aí usada pra pessoal, tipo, Alpha Life, produtividade. Eu entrei nessa noia também, 1 ano e meio atrás. E, como é que eu posso dizer? Tem um aplicativo que se chama Sleep Better, eu não sei se ainda existe, mas o aplicativo consiste no seguinte, ele vai meio que te vigiar durante a noite e vai te acordar quando você estiver no teu sono, na parte leve do teu sono, pra você acordar bem, assim, digamos, sabe? Em vez de você, tipo, acordar com um despertador quando você tá num sono mais ou menos profundo, sabe? O que é chato pra caramba, porque você acorda com uma cara de bunda, falando, caralho, mano, que dia horrível. E essa parada realmente funciona, velho. Durante uma semana eu fiquei usando e, tipo, quando eu acordava de manhã pra ir estudar, sabe? Tipo, nossa, é bem da hora, velho. Tipo, tenta acordar, tipo, naturalmente, assim, só com esse bagulho aí. Você não vai acordar naturalmente, porque tem um bagulho te influenciando, mas tenta acordar com um despertador, assim, que sabe em qual ciclo do sono você tá, em vez de acordar com o teu vizinho cortando grama. Então, pessoal, esse foi o seu DiscoCast, o podcast criado a partir de conversas e discussões aqui do Discord. Nosso primeiríssimo episódio aqui da temporada 2021. Infelizmente, a temporada 2020, como eu já disse no começo do podcast, não foi lá uma coisa incrível, só teve 2 episódios, mas infelizmente tive problemas técnicos. E não, esses problemas técnicos não foram preguiça. Apesar de minha pessoa aqui ser um nordestino. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso DiscoCast. A gente disse que um DiscoCast maravilhoso, que ele é criado a partir de conversas e discussões aqui no Discord. Então, ele é realmente um programa maravilhoso. Se você curtiu o DiscoCast, cara, simplesmente se inscrevam aqui no canal para acompanhar os próximos DiscoCast. Se você gostaria de ouvir mais DiscoCasts, cara, acesse o canal e veja os últimos DiscoCasts. Como eu já disse, a gente está numa parceria com o canal LBS. O canal LBS não é nada mais nada menos que a melhor e mais bonita rede de informações do universo geek /otaku. Link na descrição. Ah, foi bem legal participar, valeu o cara do podcast. Valeu pela oportunidade, mano. Gostei bastante de conversar com você, com o pessoal aí. E eu espero que vocês tenham gostado, cara. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Meu primeiro podcast. Valeu pela oportunidade, foi bem divertido. E espero participar dos próximos, de alguma vez que você queira fazer outro.